Vamos apresentar nesse vídeo a especificação para o desenvolvimento de uma interface em programação visual do exercício de controle de estoque em loja que já foi apresentado anteriormente. O programa de controle de estoque em loja já foi apresentado em vídeos anteriores, quando nós discutimos o conceito de herança. Muito resumidamente, você vai criar várias classes, produto, livro, CD e DVD que herdam do produto, os métodos de utilização dessas classes e vai fazer um programa que permita ao usuário inserir e excluir CDs, DVDs e livros em uma loja. Nós vamos partir do programa Loja, que já está disponível inteiramente implementado no CIGA, e vamos dotá-lo de uma interface visual feita em Qt. Vocês têm no CIGA essa especificação de como deve ser construída a interface, que está bem detalhada. Você vai precisar criar 4 classes Qts para as 4 janelas independentes que existem no nosso programa. A janela principal, que vai ser a classe Main Loja, é aquela que aparece logo que você inicia o programa. E nós temos 3 janelas de diálogo que só aparecem quando o usuário pede para incluir um livro, um CD e um DVD. Os arquivos UI, CPP e H da classe principal, da classe Main Loja, vão ser criados automaticamente pelo Qt Creator na hora que você criar um projeto e definir essa classe que herda da classe QMWindow como classe principal do projeto. Para as demais classes, que são as janelas de diálogo que vão aparecer ocasionalmente, a gente vai ter de incluí-las no projeto. Para isso, a gente vai clicar no nome do projeto com o botão direito do mouse, em seguida escolher adicionar nova classe Qt a partir do Qt Designer. Aí você vai escolher o modelo que você quer para cada uma dessas classes. No caso, vai ser uma classe QDialog com botões embaixo. A classe Main Loja, que é a janela principal da interface, deve ter esse jeitão que aparece aqui nesta figura. 3 tabelas, onde você apresenta livros, CD e DVDs. Em cima de cada tabela tem um keylabel. O tamanho é 1000 por 600. Em cada uma dessas tabelas, você tem a primeira coluna, que é o nome do produto, no caso aqui o nome do livro, o preço do livro, e a terceira coluna é a informação que varia. Em livro é autor, em CD é número de faixas e em DVD é duração. Acima de cada tabela, nós temos um keylabel que mostra o tipo de objeto dessa lista, livro, CD e DVD. Note que esse keylabel não faz parte da tabela, ele é um outro elemento que vai estar acima da tabela, o keylabel com moldura do tipo caixa. Entretanto, cada um desses keylabels deve estar alinhado verticalmente com a sua tabela correspondente, de modo que fique um embaixo do outro. Então a gente vai ter 3 conjuntos, cada conjunto de keylabel alinhado com a sua tabela. Em seguida, a QMWindow como um todo deve ser alinhada horizontalmente, para que os 3 conjuntos fiquem horizontalmente alinhados. A janela principal deve ter o título Estoque em Loja, conforme a figura. Cada uma das tabelas deve ter várias propriedades que estão detalhadas aqui. Por exemplo, elas devem ter linhas entre as células, tem 3 colunas, inicialmente 0 linhas, elas têm cabeçalho horizontal, mas não tem cabeçalho vertical. As barras de rolagem, tanto horizontal quanto vertical, estão sempre visíveis. Não deve ser possível navegar apertando a tecla Tab dentro dessa tabela. E o modo de seleção deve ser ajustado para quando você selecionar, você clicar qualquer célula da tabela, a linha inteira seja selecionada. Porém, não é possível selecionar mais de uma linha usando Shift Click ou Ctrl Click. Em cada uma das tabelas, você vai criar um slot daqueles que reagem automaticamente a eventos. No caso, a gente vai criar para cada uma das tabelas um slot que reage a um clique duplo na tabela. A gente vai usar o clique duplo para excluir um objeto. Aqui embaixo, na barra de status, deve aparecer esses 2 keylabels, um com um texto que nunca muda, total de itens, e o outro é um keylabel cujo texto é variável, onde vai aparecer a soma de livros, CDs e DVDs, o total de itens que existem no estoque. Para implementar isso, a classe MainLoja vai ter de lado o .h da classe e acrescentar alguns dados membros nessa classe. O primeiro deles, o mais importante, é que você tem que ter um objeto do tipo loja, daquela classe que a gente viu anteriormente quando estava falando de herança. É esta classe que vai conter o estoque propriamente dito. O que a gente está fazendo em Qt, a interface, vai só exibir o conteúdo desse objeto X
do tipo loja. Depois nós temos as 3 janelas que só aparecem quando você pede para criar alguma coisa. Uma janela para incluir livros, incluir CD e DVD. O que a gente vai criar na classe main loja são 3 ponteiros, porque essas variáveis, essas janelas vão ser criadas dinamicamente e a gente vai armazenar aqui nesses ponteiros. Da mesma forma, a gente vai criar um ponteiro do tipo QLabel, total itens, para armazenar este labelzinho aqui, que armazena o total de itens. Você vai criar dinamicamente e vai guardar aqui neste ponteiro. Esses são os dados da classe. Os menus da classe main loja. Se a gente olhar aqui em cima, existem 2 menus, o menu arquivo e o menu item. O menu arquivo tem a opção para ler um estoque de um arquivo, salvar um estoque em arquivo. Essas 2 coisas são feitas utilizando os métodos ler e salvar que já tem na classe loja. Aí tem um separador e depois a opção sair como última opção do menu arquivo. Para cada uma dessas ações, a gente vai criar lá no Creator um slot automático para reagir a este evento. Quando for escolhida a opção ler, então vai abrir aquela janelinha de diálogos para ler um arquivo, aquela tradicional, que vocês já viram em vários programas. Quando você aperta ler, abre-se essa janela. No caso aqui, eu poderia selecionar esse arquivo loja.txt, que é um arquivo de estoque. Então, com o getOpenFileName é aberta aquela janela, essa função, quando o usuário escolher OK, vai retornar o nome do arquivo. Com esse nome do arquivo, você vai passar essa informação para o método ler da classe loja. Em caso de erro, que é o método ler da classe loja reporta um erro, você vai exibir uma mensagem de erro abrindo uma message box do tipo crítico. Em qualquer caso, quer tenha dado certo, quer tenha dado errado a leitura do arquivo, você vai atualizar o conteúdo da loja, ou tornando vazio, se a leitura do arquivo der errado, ou atualizando a interface com a lista de itens. Eu coloquei aqui 3 observações. A primeira delas é que a função getOpenFileName do Qt, quando o usuário escolher cancelar, ou seja, ele não escolher nenhum arquivo, ela retorna um string vazia. Esta condição tem que ser testada previamente antes de chamar o método ler da classe loja, porque no caso o usuário não escolheu nenhum arquivo, você não tem de mandar ler nada. E evidentemente, nesse caso, nunca deve ser exibida uma mensagem de erro indicando que a leitura não foi possível, pois o usuário não solicitou nenhuma leitura, ele não escolheu nenhum arquivo. Só se o valor de retorno da função getOpenFileName for não vazio, caso que o usuário escolheu alguma coisa, é que você vai pegar esse valor retornado, passar como parâmetro para a função ler e verificar se a leitura deu certo ou não. A segunda observação é que a leitura deve ser feita exclusivamente usando os métodos ler da classe loja. Então, a gente não vai usar nenhuma das funcionalidades Qt, tipo QFile, QTextStream, para fazer leitura. A gente usou essas coisas naquele exemplo do Notepad, porque ali a leitura estava sendo feita usando Qt. A gente não tinha uma classe nossa que já fazia leitura. No nosso caso, toda a leitura vai ser utilizando o método ler da classe loja. E a terceira observação é que esse método retorna um booleano true ou false. A gente não pode desprezar esse conteúdo, é ele que vai dizer, caso seja false, que houve erro na leitura, o que vai forçar o aparecimento do message box critical, indicando que ocorreu um erro. O slot salvar do menu vai também gerar a abertura de uma janela do tipo QFile Dialog, agora uma janela getSave, com o título salvar estoque, e que depois o resultado vai ser salvo utilizando o método salvar da classe loja. Em caso de erro, abre o message box critical. No final não é preciso alterar o conteúdo da interface, porque o ato de salvar não mexe na lista de item, e valem as mesmas observações que foram feitas na leitura do arquivo. O slot onAction sair, que é chamado quando a gente escolhe a opção sair, chama a função quit da Kcore Application. O menu item tem 3 opções para incluir livro, CD e DVD. Para cada uma dessas ações do menu, a gente deve criar um slot correspondente. Por exemplo, para a ação incluir livro, você vai criar o slot onAction incluir livro trigger. O que é que esse slot deve fazer? Primeiro, antes de fazer qualquer coisa, ele tem de limpar o conteúdo anterior dos line edits da janela correspondente, para que quando você abrir a janela para incluir um novo item, não apareça
o que você digitou na inclusão anterior. Para isso, a classe incluir livro deve ter uma função clear que deve ser chamada. Em seguida, a gente vai pegar esse objeto da classe incluir livro e vai exibi-lo, dando um show. Então, o slot incluir livro, na realidade, ele não inclui. Ele exibe a janela que permite incluir. Você vai digitar alguma coisa, quando você der OK nessa outra janela, é que o livro deve ser incluído. Da mesma forma, um slot para incluir CD e outro para incluir DVD. A classe main loja, além desses slots, digamos assim, automáticos, esses on, alguma coisa que são criados pelo Qt Creator, precisa ter 3 slots que você vai inserir manualmente lá no ponto H da classe main loja. Os slots para reagirem a cada um dos eventos de inclusão. Isto porque, quando a gente chama a opção incluir, abre-se uma outra janela, um outro widget. Esse outro widget, em algum momento, eu vou dizer OK. Então, a ação aconteceu lá no outro widget. Aquele widget tem de avisar a janela principal para ela efetivamente incluir. A janela de diálogo gera um sinal que vai ter de ser recebido por esses slots aqui. Esses slots, os 3, têm como parâmetros 3 keystring, que devem ser exatamente as 3 coisas que o usuário digitou: o nome do livro, o preço do livro e o autor do livro. Esses slots, slot incluir livro, incluir CD, incluir DVD, vão realizar uma série de operações. A primeira delas é pegar os parâmetros que foram enviados pela janela pop-up, que inclui o livro, CD e o DVD, que são 3 keystrings, e vai converter cada uma dessas keystrings para o tipo apropriado para a classe loja poder incluir. Por exemplo, esse primeiro parâmetro, que é o nome do objeto. Ele é uma keystring. A minha classe loja requer como parâmetro um string C++. Então, eu vou converter esse primeiro parâmetro usando o método Qt, que gera um standard string a partir de uma keystring. O segundo parâmetro é um preço, que é um número em ponto flutuante. Então, eu uso a função da classe keystring que converte para um float. O terceiro parâmetro, na classe CD e na classe DVD, que é o número de faixas e a duração, é para converter uma keystring para inteiro. No slot incluir livro, o terceiro parâmetro é um autor, uma keystring. Eu também vou converter utilizando a conversão de keystring para string padrão. Então, feita a conversão, eu vou testar se esses parâmetros são válidos. Por exemplo, o nome não pode ser vazio, o preço tem de ser maior do que 0, etc. Para cada parâmetro tem um teste apropriado. Se está tudo ok, eu vou criar um objeto do tipo correspondente, um objeto da classe livro, da classe CD e da classe DVD. E vou incluir esse objeto provisório que eu criei utilizando a função apropriada da classe loja, por exemplo, incluir livro, se o objeto criado foi do tipo livro. Uma vez que o objeto foi criado, eu vou ter de reexibir a interface para que a tabela correspondente seja atualizada. Por exemplo, se eu acrescentei um livro a mais, a tabela de livros tem de ser atualizada e o total de itens na barra de status. Se na hora que eu chequei os parâmetros, algum dos parâmetros foi inválido, eu vou exibir uma mensagem de erro usando o QMessageBox do tipo critical. Aqui está um exemplo, eu tentei incluir no CD cujo número de faixas é 0. Esta tentativa de inclusão deve gerar o aparecimento dessa janela de pop-up. Quando o programa começa, a primeira coisa que é rodada é o construtor da classe main-loja. Primeiro, o construtor da classe main-loja deve chamar o construtor de todos os dados membros. A gente viu que a main-loja tem 5 dados membros, então a gente chamar o construtor de todos eles, usando aquele 2 pontos. Construtor de um objeto, 2 pontos, lista de construtores dos objetos base. Vou criar, usando o new, as 3 janelas de inclusão de livro, CD e DVD e o QLabel que contém o total de itens. Insiro na barra de status 2 QLabels, um invariável que tem só o texto total de nomes, o outro é total itens. Aqui, se vocês precisarem, tomo como modelo o programa Jogo da Velha, que tem isso. Em seguida, eu vou conectar sinais com slots. Os sinais sign incluir livro, eu vou conectar com o slot incluir livro. E assim sucessivamente, usando a função connect. Eu vou alterar a cor de fundo desses 3 keylabels aqui, para eles ficarem nesse cinza diferente. E também a cor de fundo do cabeçalho das 3 tabelas. Vou alterar o comportamento das colunas das tabelas para que a primeira coluna seja a que ocupe o máximo de espaço possível. Geralmente o nome do produto é que ocupa mais espaço. E as outras 2 se ajustam ao conteúdo, a segunda e a terceira. Eu vou fixar o texto daqueles cabeçalhos
nome, preço, autor, usando a função setHorizontalHeaderLabels. Eu fiz assim, eu criei uma função que quando eu chamo reexibe o conteúdo das listas. Então eu vou iniciar exibindo o conteúdo inicial das listas, que provavelmente é nulo. Para reexibir a lista de livros, de CD ou de DVDs, a gente tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, eu limpo o conteúdo atual da tabela, usando o Clear Contents, que limpa todo menos o cabeçalho. Em seguida, eu fixo o novo número de linhas da tabela. Como? Eu consulto a loja, aí vejo, por exemplo, quantos livros ele tem com a função get num livro. Se o get num livro dizer que a loja tem 8 livros, então eu dou um set row count para a tabela ficar com 8 linhas também. Em seguida, para cada uma das linhas da tabela, eu vou repetir 3 vezes a sequência de instruções a seguir. Por que 3? Porque são 3 colunas. Então, para exibir a primeira linha, eu pego a primeira linha, crio o label da esquerda, depois crio o label do meio, depois crio o label da direita. Então, eu vou criar para cada uma das colunas de cada uma das linhas um keylabel dinâmico. New keylabel alguma coisa. Eu vou passar como parâmetro, como construtor, já o valor que deve conter este keylabel. Por exemplo, se eu estou criando um livro, estou representando um livro na tabela de livros, eu vou consultar qual é o livro que eu quero exibir usando a função getLivro da loja. Então, eu quero reexibir o iésimo livro. Então, criei uma variável provisória L que representa esse iésimo livro. Então, na coluna que vai conter o nome desse livro, eu vou criar um new keylabel passando como parâmetro o nome. Como? Uso a função de consulta getNome da classe livro. Faço isso para todas as colunas. Lembrar que para a coluna que é o preço, a gente tem de pegar o preço e converter usando a função number da classe que é string. Em seguida, eu vou alterar as propriedades desse keylabel para o qual o prove aponta. A principal delas é o alinhamento, que a gente vai fazer set align left, right ou center de acordo com o formato especificado para cada uma das colunas das diferentes tabelas. Uma vez que prove esteja com o valor correto e com o alinhamento correto, eu vou incluir prove na tabela correspondente, usando set cell widget. E, finalmente, vou, depois que eu tiver feito toda a inclusão, reexibir o valor que é apresentado na barra de status, porque se eu alterei o número de itens apresentado em uma das tabelas, o total de itens na loja foi modificado. Como é que eu altero na barra de status? Eu pego o número de livro, número de CD, número de DVD, somo e dou um setNum no keylabel total itens. O total itens é quem está representado aqui na barra de status, então quando eu altero o número dele, isso se reflete aparecendo aqui embaixo. Então este aqui é o resultado que eu espero quando eu mando, por exemplo, ler um arquivo. Então aqui eu alterei o conteúdo da lista de livros, da lista de CD e da lista de DVD, total de itens e esta aparência que eu espero do programa quando os dados estão preenchidos. Em seguida, como é que eu faço para excluir um item da lista? Basta dar um clique duplo em qualquer uma das 3 listas. Então vai ter que existir um slot, a gente já viu que ele tem que ser criado, né? O slot cell double clicked para reagir a este sinal. O sinal double clicked é um sinal com 2 parâmetros, linha e coluna. Então o slot também vai receber esses parâmetros, linha e coluna. A coluna para nós não tem utilidade, só interessa saber a linha. Então eu vou verificar se essa linha corresponde a um índice válido na minha loja. Se a loja tem 7 livros, a linha tem de ser um número de 0 a 6. Se não tem nenhum erro de programação, isso sempre deve acontecer, já que o número de linhas da tabela a gente sempre ajusta para ficar igual ao número de itens na loja. Mas, bom, a gente sempre testa para verificar. Verifica se está correto. Se está correto, a gente exclui o item usando a função correspondente na loja. Excluir livro, excluir CD, excluir DVD. Depois que alterou na loja, é só chamar a funçãozinha anterior que a gente viu para reexibir a lista toda na tabela correspondente na interface. Em um programa real, normalmente, antes de excluir uma informação, a gente pediria uma confirmação, abrindo uma janela de diálogo. Tem certeza que quer excluir alguma coisa desse tipo? Aqui eu não coloquei isso na especificação, para não complicar demasiado o projeto, mas fiquem à vontade para aqueles que quiserem incluir como um aperfeiçoamento ao projeto. Além da classe principal, eu vou criar mais 3 classes. As classes incluir livro, incluir CD e incluir DVD. Aqui eu vou falar só da incluir livro, que as outras
são idênticas. Então, para fazer essas classes, você vai usar como modelo a classe QDialog, do Qt, com botões na parte de baixo. Então, você vai lá no Create, clica com o botão da direita no nome do projeto, adicione novo Qt Designer Form Class, uma classe de diálogo com botões embaixo. Essa janela de diálogo deve ter um título, incluir livro, esse é o título que aparece no Windows, e deve ter dimensão 300 por 200. Na parte inferior, ela deve ter os botões OK e cancelar centralizados. Na parte superior, a gente tem um Keylabel que fica acima dos campos de edição. Aqui nessa parte central, aparecem 3 Keylabels e 3 Keyline Edit. Cada Keylabel com o nome do que é o Keyline Edit correspondente. Esses Keylabels aqui estão alinhados verticalmente, na mesma coordenada x igual a 20. Atenção, eles estão alinhados verticalmente, mas isso foi feito de forma manual. Eu não coloquei esses Keylabels dentro de um alinhador vertical, porque senão fica complicado de fazer o design. Essas aqui também estão alinhadas verticalmente, feita de forma manual, e cada texto com sua Keyline Edit está alinhado horizontalmente. Também foi feito manualmente, deixando todos na mesma coordenada Y. Cada uma dessas classes, incluindo livro, CD e DVD, deve ter uma função pública, que é a função clear, que vai ser utilizada para limpar o conteúdo anterior. A gente viu que antes de você exibir essa janela, você deve limpar o conteúdo da digitação anterior. Então aqui eu vou precisar, nesta classe, de um slot que reaja ao fato de quando eu clicar OK aqui, que é o slot onButtonBoxAccepted. É o slot que vai reagir ao fato do usuário ter aceitado o dado. O que é que esse slot tem que fazer? Simplesmente emitir um sinal para avisar a interface principal que um novo livro, CD ou DVD tem de ser incluído. Para que ele possa emitir este sinal, o sinal sign incluir livro, por exemplo, é preciso que esse sinal exista. Então, na declaração lá da classe incluir livro, eu vou incluir lá no incluir livro.h um sinal, sign incluir livro, com 3 parâmetros, 3 que é string, nome, preço e autor. É este sinal que eu vou conectar com o slot incluir livro na classe principal. Então, este é o programa no Qt Creator que implementa a interface para o estoque em loja. No programa principal, nós criamos um objeto da classe MainLoja e exibimos. Essa classe MainLoja tem os slots que reagem automaticamente a sinais. Temos também os slots que foram inseridos manualmente para incluir livro, CD e DVD. E os objetos privados da classe, um objeto do tipo loja, 3 ponteiros para o objeto do tipo incluir livro, incluir CD e incluir DVD, que são as janelas de diálogo. Um ponteiro para um Keylabel, que contém um total de itens na barra de status. Eu fiz 3 funções, uma para reexibir a lista de livros, CD e DVD, e fiz uma função exibList, que simplesmente chama essas 3. E fiz uma função que é chamada sempre que você precisa reexibir a barra de status. Tenho também a classe loja, que é a que foi apresentada anteriormente, é uma classe clássica, C++, não tem nada de interface, que tem a definição das classes produtos, livre e assim sucessivamente. Depois temos cada uma das classes das janelas de diálogo. Por exemplo, a classe incluir CD tem um sinal para incluir um objeto e o slot onButtonBoxAccepted, que é o slot que reage ao sinal de clicar no botão de OK. Cada uma dessas classes tem o seu design, feito aqui no Qt Designer. Este aqui seria o jeitão da janela principal, com suas 3 tabelas, os Keylabels. E este aqui seria o design da janela de inclusão para incluir CD. Vamos ver como é que isso dá em execução. Quando você lança o aplicativo, gera essa interface aqui com o conteúdo inicialmente vazio. Eu posso aqui no menu arquivo escolher a opção ler. Eu já tenho um arquivo loja.txt como estoque inicial. Então foi lido. Aqui estão as listas de livros, CD e DVD, indicando um total de 9 itens. Eu posso incluir um CD, por exemplo, CD nome qualquer coisa, preço 12, número de faixas 17, dou OK
incluiu mais um CD, que eu posso remover dando um clique duplo nesse CD. Se eu tentar incluir um item, incluir livro, peguemos, por exemplo, um livro cujo nome é qualquer coisa, o preço seja 23 e o autor seja vazio. Se eu der OK, isto me gera uma mensagem de erro, e a partir daqui eu poderia, por exemplo, salvar este arquivo